justamente para que o turismo nos ajudasse a fazer a conservação do imóvel, a fazer as visitações gratuitas, que são das escolas estaduais. A tradição do leite, né, que já veio anterior ao pai dele. O outro proprietário já tinha a pecuária leiteira, depois o pai dele, o Walton. Então, mais numa tentativa de manter essa tradição, não só da própria fazenda, como da família do Walton, que todos são fazendeiros e ligados a essa pecuária leiteira. Eliana, Oi. Aqui. Só vou dar mais um adendo. Além disso tudo que a Eliana tá falando, hoje na parte histórica da cidade, eu vou falar mais da família do seu Walton. Aí vocês vão começar a entender como que a família dele foi muito importante para a história do município, viu, gente? Então, à tarde a gente vai fazer o tour histórico na cidade, aí eu vou fechar com isso. Então, guardem o nome do seu Walton Ferreira Leite aí, tá bom? Porque o Walton Ferreira Leite foi o pai do Walton, né, que veio para cá e comprou a fazenda e depois, numa época em que a cidade era muito pequenininha, foi prefeito e aí fez muitas melhorias, né? Naquele tempo que o prefeito não ganhava nem um centavo, só bastante aborrecimento, mas e calçou toda a cidade com as pedras daqui da fazenda, com os paralelepípedos que ele mandava cortar. Então, né, um aspecto mais idealista. Mas aí o Matheus vai falar alguma coisa. Então, a gente falando daqui, que hoje é tão usado o termo conservar o meio ambiente, né? Conservar o meio ambiente. É o que a gente tenta fazer aqui, através dos reflorestamentos. Se vocês olharem ali atrás daquele salãozinho ali, daquele galpão, tudo que vai atrás dele foram restauros florestais que nós fizemos, né? Em parceria com Furnas. Também é bem diferente o que a gente fala de preservação e de restauro, de reflorestamento. É bem diferente, porque quando você preserva uma coisa, você cuida daquilo que já existe. Não é fácil, mas é mais possível do que o restauro florestal. O restauro florestal é muito difícil, muito, porque você não fala em 100 mudas, você fala em 2.000, 5.000, isso para começar, né? Então tem que ter gente para fazer todos esses... Aqui no meio rural se fala cova, mas o meio mesmo de meio ambiente se fala berço. O berço é onde a mudinha vai ser solo, que está ruim. Então o restauro florestal e cuidar depois é bem complicado. Mas a gente já conseguiu fazer alguma coisa, bastante até. A gente vem fazendo isso, esse restauro mesmo de Mata Atlântica desde o ano 2000. Proteção de nascente também, a gente faz uma proteção de nascente através desse reflorestamento, né? Enfim, vamos andando, né? E aí vamos andando não só no tempo, mas caminhando também. Vocês estão entrando pela parte de trás da casa, tá? Aí realmente quando chega é outro mundo. Ah, ele precisa de pai mesmo. Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado. Olha, aqui tem uma aguinha para quem quiser, já vão em seco. A gente o dia inteiro fica tomando água. Como que chama, Eliana, a frutinha? Longan. Gente, vocês conhecem a lixia de jardim? Mostra ali para eles ali. Agora eu vou experimentar. Olha como é que é. É muito parecido com a lixia mesmo. Agora vamos ver o sabor. O sabor é um pouco diferente. Só
Mas é boa. E a gente não sabe muita coisa sobre a região. A parte de pesquisa histórica é muito pobre aqui na região. Então nós sabemos muito pouca coisa. Mas até onde se sabe, essa é a primeira casa que foi construída ainda há 200 e alguns anos atrás. No século XVIII ainda, mais de 200 anos. Foi a primeira casa. Ela pertenceu ao capitão-mor Antônio Ferreira de Souza, que era neto de quem ganhou as terras. O governo de Portugal deu as terras para os portugueses ricos que frequentavam o Brasil e que investiam no Brasil. E esses portugueses então construíam essas casas rurais e assim começava um povoado. Construía uma casa, depois o ferreiro chegava, porque precisava de um ferreiro, depois chegava o tropeiro, e assim iam formando os pequenos municípios que existem até hoje, que são São José do Barreiro, Areias, acho que todos passaram por Areias, vocês passaram? Não? Areias, Silveiras, então esses Bananal, Arapeí, esses pequenos municípios foram formados. Primeiro se construía uma casa sempre rural e depois o município ia crescendo em volta. A vila, né? Eram pequenas vilas. E o que eles vinham fazer aqui? Eles vinham plantar alguma coisa. Aqui é uma região foi muito próspera em café, mas a São Francisco veio antes do café. Ainda não existia o café no Brasil quando ela foi construída. Então ela veio para fazer alguma riqueza no fumo, no tabaco. Então era plantado o tabaco. E além disso, como ela era a primeira, o resto tudo era mata virgem mesmo, ela tinha que ter várias culturas de subsistência. Ela tinha que subsistir, porque não existia estrada, não existia trem, não existia nada ainda. Pessoal, só pegando um gancho do que a dona Eliana está dizendo e dar um contexto de datas para vocês na linha do tempo, o município de São José do Barreiro foi elevado à freguesia em 1842, tá? A gente está falando de uma casa de 1813, né, dona Eliana? Então só aí a gente tem uma diferença de praticamente 30 anos antes que a cidade tivesse o título de freguesia, que ainda para a época não era titulada como uma cidade. Para a gente só ter um parâmetro aí, quando se recebia o título de vila, aí a gente pode equiparar ao que é hoje a cidade. Então freguesia era aquela formação habitacional derivada de algum movimento que acontecia na época. Então poderia ser ele comercial, poderia ser ele desbravamento, como os bandeirantes, os tropeiros faziam. Então só para a gente ter uma noção da idade dessa senhorinha, né, dona Eliana, da casa, e nesse contexto geral histórico do município de São José do Barreiro, que é o que vocês estão conhecendo hoje, tá bom? Então tem história, né, dona Eliana? Tem, muita história. 1842 foi quando começou a formar a Vila do Barreiro. Em 1859 foi a Vila mesmo do Barreiro. Aí ela foi elevada, esse era o termo, elevada à categoria de vila. Então aí ela já tinha outros benefícios, né, do que só a freguesia. A freguesia era sempre dependendo de algum local maior. Em 1859 foi uma emancipação como Vila do Barreiro. Depois vocês vão ver que a partir de 1859, quando São José do Barreiro fez 100 anos de cidade, nós temos alguns documentos aqui dessa época, de 1959, quando a cidade fez 100 anos. Então teve festa religiosa e outras festas também, né? Então aí já é o que a gente fala, uma das funções de uma edificação dessa, é guardar alguma coisa de história, né? Para os que vierem ficarem sabendo e vendo, né? Não é só ouvindo,
que a história oral, a história que a gente passa, ela pode ser desviada segundo o olhar de quem conta, né? A gente procura contar de uma maneira muito imparcial, mas algumas vezes você acaba dando uma opinião ou outra que pode influenciar. E quando você tem uma documentação real mesmo, aí é o que está ali, é pão, pão, queijo, queijo, né? Não tem como. Então, a fazenda, na verdade, ela é de 1792. 1813 foi quando a casa ficou pronta, mas as terras dela são de 1792. Então é tempo que não acaba mais, né? E é uma época da história do Brasil muito obscura, quase ninguém sabia nada sobre a história do Brasil. E a gente ainda continua na semi-obscuridade, né? Porque não tem pesquisa. E então era assim que era feito, como eu falei para vocês, que iam se formando esses lugarejos, né? E para isso era tudo, não era nem cavalo. A pessoa tem uma visão muito, muito romanceada do início dessa colonização, que era lindo, que vinha. Não, era uma vida muito dura. Não tinha estrada, eram mulas que trafegavam, né? E traficavam também o ouro e tal. Mas eram as mulas que faziam essas ligações, né? Nem cavalo. Existiam poucos cavalos. Na verdade, só a família real mesmo. Muito depois é que tinha cavalos. As outras pessoas tinham jumentos e mulas, que faziam tanto a parte do tropeirismo quanto essa parte de desbravamento, através das mulas. Bom, então era construída a casa teve que, além do tabaco que se plantava aqui, como ela era única na região e tudo era muito difícil, né, para ser conseguido, ela teve que ser assim, polivalente. Ela teve que fazer um pouco de cada coisa. Então ela começou com um pouquinho de agricultura, com um pouquinho de porcos, de galinha, enfim. E aí foram se formando outras fazendas da mesma família que trocavam esses produtos todos. E aí a Fazenda São Francisco foi se adaptando também ao café, que passou a ser a riqueza máxima da região. Então ela foi uma grande produtora de café, produziu muito menos do que a Fazenda Paudalho, por exemplo, que era do pai do capitão Mora aqui da casa, e que foi quem construiu a São Francisco. Construiu a São Francisco e depois construiu a Paudalho. Então a Fazenda Paudalho era uma fazenda com grande movimentação, foi um centro histórico, social muito mais importante nessa época. E também ela já foi construída já visando uma produção imensa de café, né? A São Francisco não, ela foi construída para guardar a família que veio para colonizar a região. Então é uma casa pequena, com poucos cômodos, não é um monumento nem nada, assim como a Paudalho, que não é uma casa enorme, não, é uma casa relativamente pequena também. Dona Eliana, deixa eu só interromper a senhora rapidinho. Já que a Dona Eliana mencionou a Fazenda Paudalho, e estava no roteiro original de vocês, né, Major? Sim. A Fazenda Paudalho, e eu não sei, você chegou a explicar para eles, Major? Não, em detalhes tá. não. Então vamos lá. O que acontece, gente? A Fazenda Paudalho, eu costumo, até falei com o seu Walter, que ela para mim é uma espécie de um coringa na formação dos roteiros, né? Devido à sua importância histórica, toda vez que a gente vem fazer um sítio aqui em São José do Barreiro, a gente coloca ela, né? Só que hoje a Fazenda Paudalho, 100% ela é de posse do IFAM, né? E na última gestão municipal, existe um convênio entre Prefeitura e IFAM. O que é o IFAM? O IFAM é o Instituto Patrimônio Nacional de Artes História e Artística Nacional.
né? Então é um instituto federal. E aí eles têm a posse administrativa da fazenda. Então na última gestão existia um convênio. Esse convênio permitia que a fazenda fosse aberta quinta, sexta, sábado e domingo ao público, né? Existia até um monitor lá dentro, que era o Alexandre, que apresentava a fazenda e tudo mais. Com o término da última gestão municipal, esse convênio acabou. E a gente ainda não tem uma nova autorização para passar a frequentar a fazenda e ela ficar aberta conforme ela era feita antigamente, né? Eu até tentei, viu, gente? Falei com um, falei com outro e tal, mas tem sido uma dificuldade muito grande, porque além de a gente estar numa transição de governo atual, né, a gente está no início do ano. Então, como dizem no Brasil, o Brasil só começa depois do carnaval, né? Então você manda e-mail, você liga e tal, ninguém te responde, etc. Mas aí, o que é legal estar aqui hoje? Vamos fazer uma conexão com a Fazenda Paudalho, né? Primeiro ponto, essa fazenda aqui, vamos dizer assim, que ela serviu de base, de apoio para a construção da Fazenda Paudalho, igual a dona Eliana está dizendo. Então aqui, as pessoas saíam daqui e iam trabalhar, projetavam a Fazenda Paudalho. Para vocês terem uma noção geográfica, nós estamos aqui. O morro que a dona Eliana apontou ali, você virando aquele morro ali, já é a Fazenda Paudalho. Então, em linha reta aqui, a gente está falando aqui de uns 5 km, seu Paulo? Não. Hã? 1.800 metros. 1.800 Muito menos. Então, então assim, é perto. Então, isso mostra como que a colocação, a construção das fazendas, elas foram sendo pensadas na época. Já a Fazenda Paudalho, ela está num local, estrategicamente falando, importante para o município e para a atividade na qual ela foi projetada para a época. Por quê? Ela está hoje às margens da ST-68, que é a rodovia por onde vocês vieram de Pinda, né? Então aquela rodovia ali também já foi a antiga rodovia Rio Santos, né? E também Rio São Paulo, desculpa, Rio São Paulo. E também foi também, antes disso tudo ainda, o caminho novo da Piedade, que é o caminho que praticamente deu o pontapé inicial do desenvolvimento da nossa região. Então, apesar de vocês não irem conhecer pessoalmente a Fazenda Paudalho, tá? A gente vai falar dela para vocês e vocês vão ter essa noção da importância histórica dela. Igual a dona Eliana falou, ela foi projetada para produzir café. Só isso. Então lá a gente pode considerar que foi a primeira e única fazenda comercial de café do Vale Histórico Paulista. Então, por característica, a gente vê muitas fazendas no Vale Histórico, como por exemplo em Bananal, aonde se tinha produção, mas também se tinha todo um habitat familiar. Então as pessoas ali moravam, as pessoas ali se casavam, as pessoas ali constituíam família e as pessoas viviam ali. A Fazenda Paudalho, até por isso a dona Eliana fala que a casa dela é pequena, ela não tinha essa finalidade. Agora, quando você pega números de produção da Fazenda Paudalho, daí sim você começa a entender o quanto importante ela foi para a proposta daquela época, que aqui na região era pioneiro do café, do plantio, do cultivo, do plantio do café. Então, só para dar essa pincelada aí para vocês. Realmente, alguém perguntou o que é o IFAM. O IFAM é um órgão federal que tem o poder de pegar uma propriedade particular e transformá-la numa propriedade federal, do povo todo. Da União. Então, é da União. Então, isso se chama tombamento. Quando a gente fala tombou a propriedade, não é derrubar, é guardar a propriedade para o governo. Exatamente. E aí, quem é o dono da propriedade não pode fazer mais nada nela. Tem que sair de lá. Então, tem dois tipos de tombamento. O IFAM pode apenas tombar. Aí, a família não pode fazer nada na casa sem ordem, digamos assim, de um modo bem simples, sem ordem do IFAM. Mas pode continuar lá dentro, morando e tal, com algumas
alguns convênios que a família faz com o IPAM. Agora, a Paudalho, devido à importância dela para a região, ela não foi só tombada, ela foi tombada e desapropriada. Exato. Então, a família perdeu essa propriedade. Quando o governo acha por bem que uma propriedade, ou uma terra, ou uma casa, ou um palacete, qualquer coisa é muito importante, ele pega, claro, que ele a contrapartida vai ser algum dinheiro, a família vai receber, mas ela perde a propriedade. Então, a Paudalho, pela importância dela, por ser a primeira fazenda de café da região, ela foi tombada, tiraram da família, né? Claro que tudo isso não é assim, não é uma guerra, é tudo conversado, né? E a família também sempre gostaria de ver a casa sendo preservada, né? E muitas vezes as famílias não conseguem. Aqui não tem isso, não foi tombada, muito menos desapropriada. Na Paudalho, só um pedacinho é que foi desapropriado. O resto passou a pertencer à mesma família. Pegaram só um pedacinho da casa e em volta. O resto é da família, continuou. Dona Eliana, Tá? vamos começar as visitas? Vamos. Então vamos lá? Então, aqui na São Francisco, como ele falou, eu vou mostrar na salinha de memória como a gente está próxima da Paudalho. A divisa nossa é com a Paudalho. Então, é uma em frente assim da outra, né? Então, só para vocês entenderem o seguinte, essa parte inferior não é um porão. O porão é quando ele é bem mais baixo, quando às vezes você desce e serve de apoio para aquela casa muito grande que é feita em cima. Então, geralmente o porão é mais baixo para sustentar uma casa monstruosa ali em cima. Aqui não é porão, a gente chama de parte térrea da casa. Então, o que é essa parte térrea? Essa parte térrea é justamente uma parte cultural para mostrar como a casa é feita e mostrar alguma coisa das paredes e tudo, e do aproveitamento que a gente faz, né? Que para não ficar isso fechado, essa parte fechada, a gente tem que ocupá-la, porque a casa, quando é ocupada, ela é viva, ela é muito menos passível de estragar do que quando você tranca uma porta e fica 10 anos sem voltar lá, né? Então a gente vai começar por aquela porta aberta ali, que é uma biblioteca. Aí, se quiserem vir...